O período era para ser chuvoso em Minas Gerais, mas por causa da estiagem, mais 2 cidades decretaram situação de emergência no estado. De acordo com a Defesa Civil, Brasília de Minas, no norte, e Francisco Badaró, no Vale do Jequitinhonha, entraram para a lista da seca. Na capital, o fenômeno conhecido como veranico, além da estiagem, trouxe um calor acima da média para o mês de janeiro. A temperatura em Belo Horizonte ultrapassou os 30 graus em 16 dos 19 primeiros dias de 2015. Hoje, a máxima foi de 32 graus. Está mais forte, né? Até os estudos mostram, mas tem que aproveitar o calor, mas uma chuvinha também não seria ruim, não. Bastante ruim, complica a respiração, bastante ruim. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma dificuldade maior em água, né? Estamos passando essa dificuldade com aquecimento global e tudo mais, dificuldade em guardar água, a gente já paga água muito cara, entende? Então, cada dia que passa a tendência é piorar. O calorão trouxe com ele o aumento no consumo de energia. Na segunda-feira, 280 mil mineiros de Belo Horizonte e outras 53 cidades foram afetados pela falta de luz, que atingiu os estados do norte, centro-oeste, sudeste e sul do país. O apagão assustou muita gente e, para este especialista, apesar de ser um fato isolado, preocupa. A gente tem vivido aí uma época crítica, não só com relação à falta de água, mas como também a questão da baixa quantidade de volume necessário nos reservatórios, né, das usinas hidrelétricas. Mas eu acredito que isso que tem acontecido tenha sido um fato isolado, uma falha no sistema que até hoje nós não sabemos ao certo se foi uma falha humana, se houve uma falha no equipamento, se houve uma falha operacional, né? A própria ONS ficou de avaliar isso juntamente com a equipe técnica. Então, assim, eu acredito que o fator fundamental foi manter a segurança e a confiabilidade operacional do sistema. Os níveis de reservatórios espalhados por todo o estado também são críticos. Em Viçosa e Ouro Preto, foi decretado rodízio no abastecimento. Em Oliveira, o tradicional carnaval da cidade foi cancelado por causa do medo de faltar água. De acordo com o Instituto Tempo-Clima da PUC Minas, este é o mês mais seco dos últimos 10 anos. Considerando os meses de dezembro e janeiro, choveu apenas 24% da média histórica para o estado. Para o engenheiro eletricista, há no país um risco iminente de racionamento. 90% da energia elétrica em nosso país, que é fornecida, né, ela vem por meio de usinas hidrelétricas e os nossos reservatórios estão com índices muito baixos, né? Ou seja, se nós observarmos no próprio site do ANS, o índice está em torno de 18% do volume. Em compensação, os 10% restantes são as demais fontes de energia, como eólica, nuclear, bem como as térmicas que hoje têm sido mais faladas, né? Eu acredito sim que possa ocorrer um racionamento de energia, porque como você vai suprir 90% de um país com reservatório nos níveis tão baixos como eles estão, principalmente nas regiões sudeste e na região centro-oeste também. O especialista faz um alerta. Nós, da população brasileira, nós temos que nos conscientizar de que nós estamos no momento de estiagem. Isso já tem ocorrido há mais de um ano. Então, cabe, principalmente aos consumidores residenciais e aos consumidores comerciais, buscar formas de economizar energia elétrica em suas residências, em suas casas, em seus estabelecimentos comerciais. E nas indústrias, obviamente, isso também tem que ser aplicado e existem formas que as próprias indústrias mesmo são geralmente os maiores consumidores, manterem a sua operação, mas trabalhando com o uso da energia racional, ou seja, a energia mais eficiente. O último boletim da Defesa Civil, que lista cidades em situação de seca, foi publicado no fim de dezembro. 173 municípios pediram ajuda do governo federal por causa da seca ou da estiagem desde o mês de agosto. Em 133 cidades, a situação grave foi reconhecida. A tão esperada chuva deu as caras neste fim de tarde na capital e na Grande BH.
Depois de 17 dias de seca, choveu em pontos isolados de Belo Horizonte e da região metropolitana. O motivo, segundo a meteorologia, é uma frente fria que está sobre a cidade. O sol aparece amanhã em grande parte do estado, com possibilidade de pancadas de chuva forte em algumas regiões e até queda de granizo no sul, Triângulo e oeste. Em Pedra Azul, no Jequitinhonha, céu claro a parcialmente encoberto, com mínima de 17 e máxima de 36 graus. O sol aparece em Uberlândia, no Triângulo, mas no fim da tarde são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima prevista de 19 graus. Céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada em Manhuaçu, na Zona da Mata. Máxima de 32 graus. Em Belo Horizonte, a quinta-feira deve ser de sol com poucas nuvens, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Quem sofre com essa secura terrível se queixa dos problemas no nariz e na garganta. As reclamações são clássicas, só varia a intensidade. Quem vai nos ensinar a conviver melhor com esse clima é o otorrinolaringologista e coordenador do pronto-socorro de otorrino do Hospital Mater Dei Contorno, Juliano de Oliveira Salles. Boa noite, doutor. Boa noite, Raquel. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigado você. O tempo seco agrava ou causa problemas respiratórios? Os dois. As pessoas que já têm problemas respiratórios, vai ser agravado nesse tempo seco. E as pessoas que não têm problemas respiratórios, elas podem começar a ter problemas nesse tempo seco. Quais, por exemplo? Se a gente pode dividir a otorrino em ouvido, nariz, garganta, a gente vai ter problemas em todas as áreas. Vamos começar com o mais simples, que seria um ouvido. Nesse tempo seco, as pessoas começam a procurar muito clubes e nadar. E a água dentro do ouvido, ela, dependendo de se tiver microtraumas ou alguma coisa, ela pode trazer uma doença que chama otite externa, que são a inflamação do ouvido externo. Isso é um problema que traz nesse tempo seco, associado ao calor. No inverno não acontece tanto. Já as patologias nasais, a gente pode exacerbar problemas, desde problemas respiratórios relacionados à asma, que a gente começa a ter uma incidência maior de sinusite, e isso sabe-se que aumenta muito a asma. Bronquite, asma. Pode ter problemas também de obstrução do nariz, tá? Então, a gente tem um simples desvio do septo nasal, que causa uma certa obstrução, mas não tanta. Nesse tempo seco, ela pode piorar bastante, porque vai ter um edema da mucosa do nariz e vai obstruir mais. A gente aumenta também muito o índice de sangramentos nasais, que a gente chama de epistaxe. Por quê? Porque também está machucando essa mucosa nasal e o ar vai entrar seco no nariz, vai começar a ressecar e começa a romper microvasos. O que mais? A sinusite, já falei, tem... Quem sofre desse problema sofre mais no tempo seco ou no inverno? Depende. A gente tem os pacientes do inverno e o paciente do verão. Só tem que, como esse ano nós estamos vivendo uma coisa diferente, que a gente não está tendo a umidade no verão, então vamos colocar que esses pacientes são os pacientes do inverno. Então, esses pacientes que estão sofrendo mais são os pacientes que tem um índice maior de poluição, de alergenos no nariz e faz com que a mucosa aumente. Então, esses são os pacientes que estão tendo esses problemas. Agora, os pacientes vamos colocar do verão, que a gente não está tendo, são os pacientes que iriam sofrer com mofo, com essas patologias de umidade maior. Esse ano, especificamente, nós não estamos tendo esse tipo de paciente. A gente percebe que crianças e idosos sofrem mais. Por que isso acontece? São os extremos de idade, né? São pessoas mais susceptíveis a isso. São pessoas que, os idosos, eles não têm a hidratação do organismo igual um adulto tem. Então, ele começa a ter essas patologias de ressecamento maior nesse tempo seco. E as crianças, é uma cavidade muito pequena, a cavidade nasal muito pequena. Então, qualquer alteração, por menor que ela seja, ela começa a criar problemas maiores. E o tempo seco diminui as defesas, né? Sim, sim. O tempo seco, a gente começa também a ter problemas de alimentação, começa a ter infecções alimentares, começa a ter desidratação,
E aí, quando a gente fala de defesa, igual você falou, a gente tem que pensar na defesa moral e na defesa física. A gente machucando essa defesa física, que é essa mucosa do nariz, a gente está, com certeza, trazendo mais infecção. A estiagem é uma tendência cada vez maior do nosso clima. Então, os tratamentos avançaram também para ajudar as pessoas que sofrem nessa época? Os tratamentos, eles são clássicos, mas com certeza tem tratamentos hoje cada dia mais modernos. Tem medicações que elas possibilitam a hidratação por mais tempo da mucosa nasal, pelo meio, porque ela não é tão líquida, ela já é mais pastosa, vamos colocar assim. Então, a tecnologia está trazendo uma melhora para a gente. E também os tratamentos cirúrgicos, a gente tem uma gama grande que está evoluindo, como as cirurgias endoscópicas nasais para sinusite, que melhora em alguns casos quando a doença é uma doença sistêmica e quando que não é uma doença só localizada no nariz. Mas não volta não, doutor? É isso que eu gosto de deixar bem claro aos pacientes. Eu brinco com meus pacientes que é uma coisa que em alguns casos de polipose, de sinusite, quando ela é localizada, você opera e resolveu. Mas na grande maioria são doenças sistêmicas, então eu falo assim que é igual um sanduíche. A gente tem um pão e tem um recheio. Vamos colocar, o pão seria o tratamento clínico e o recheio seria o tratamento cirúrgico. Então, o paciente, ele chega muitas vezes para a gente e fala assim, ó, eu só consigo fazer o sanduíche para você. E o paciente, às vezes, ou o próprio médico, só vende ou pão ou recheio. Ou seja, ele só faz o tratamento clínico ou só o tratamento cirúrgico. E esses pacientes, eles devem ser avaliados tanto clínico e cirurgicamente e continuar o tratamento clínico depois da cirurgia. Então, isso é uma coisa que tem que ser conversada antes da cirurgia. Independentemente desses tratamentos cirúrgicos ou não, quais são os cuidados que as pessoas devem ter na prática? Na prática, hidratar bastante o nariz, fazer hidratação oral sempre que necessário, tá? As pessoas evitar de comer em lugares que a gente não sabe como é condicionado o alimento por causa de outros problemas que o tempo nos traz, como doenças alimentares. Uhum. E eu acho basicamente a hidratação. A gente hidratar é tudo. E algumas vezes, quando as queixas estão aumentando, procurar a ajuda de especialista. A hidratação é aquela dica dos 2 litros por dia? 2 litros por dia, hidratação nasal, a gente tem uma formulazinha que é muito simples. A gente pegar um soro fisiológico, pegar um caro, aquele melzinho de amido, lembra? Uhum. A gente coloca uma colherzinha num copinho de soro fisiológico e hidrata para fazer uma película para ajudar a machucar menos a mucosa do nariz. Que dica bacana. E é bom que vale para todo mundo, para quem sofre e para quem também não está incomodado tanto assim. Exatamente. Né? Com certeza. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima noite para você. Obrigado para você também, Raquel. E daqui a pouco, Inhotim ainda mais cheio. 4.000 turistas têm passado pelo Museu a Céu Aberto por dia nestas férias. Eu volto já!